Eu preciso te contar o que o céu tá fazendo essa semana. Porque assim, se você já sentiu uma mistura de impulso, lembrança, saudade, irritação, vontade de sumir e abraçar alguém ao mesmo tempo, não é só você, é o babado astral. E eu vou te contar como se fosse aquela fofoca gostosa, mas que muda a sua vida. E pra quem não me conhece, oi, meu nome é Mayra Mendes, astróloga e criadora de conteúdo digital. Nesse canal a gente fala sobre astrologia, autoconhecimento e cocriação da sua própria jornada. Então, seja muito bem-vinda ou bem-vindo nesse canal. 1º de dezembro, segunda-feira. Você já pode acordar com energia estranha. Sabe quando você levanta da cama com aquela força impulsiva, aquela coragem do nada, como se tivesse tomado um café espiritual? Pois é a Lua em Áries, em trígono com Marte em Sagitário. O universo jogando gasolina no nosso fogo interno. Era pra gente começar o dia sentindo que dá pra resolver a vida inteira em uma manhã. E até deu, mas aí veio a parte do drama, porque o universo não sabe brincar. Ele veio cutucar a ferida que a gente mais odeia olhar. A Lua em Áries se juntou a Quiron. E aí, tudo que você achou que estava curado, voltou. Aquela insegurança que você finge que não existe, aquela dorzinha de rejeição que você esconde até de você mesma, aquele medo de não ser o suficiente. Então tudo isso bateu na sua porta dizendo: oi amiga, lembra de mim? A gente precisa conversar. E você reagiu como? Com irritação, com impulsividade, vontade de se fechar ou de explodir. Normal, todo mundo passou por isso. Porque quando a ferida abre, a gente sente. E quando sente, a gente reage. Mas calma que piora. Pois a Lua ainda briga com Júpiter. Tipo briga de casal no meio da rua. E nós, no meio disso tudo. Sentindo tudo maior do que realmente é. Um comentário vira um ataque. Uma mensagem vira um abandono. Um silêncio vira uma rejeição. É o famoso. Não é tão grave, mas o meu emocional tá dizendo que é. E aí, como se o universo percebesse a cagada, ele pensou, melhor não desligar. E depois a Lua fica fora de curso. Sim, o universo deu erro. Travou, caiu a energia. E quando a Lua tá fora de curso, nada anda. Nada se resolve, ninguém responde do jeito certo, as conversas ficam pela metade, a mente embaralha, o emocional cansa. É aquele momento em que o universo fala: não faça nada importante, só respira e espera. O dia de hoje não é sobre sofrimento, é sobre revelar onde você ainda sangra, onde você ainda se sente pequena, onde você ainda não confia na sua própria força. A verdade é que você só cura o que você tem coragem de olhar. E hoje o universo te obrigou a olhar. O que te irritou hoje não era sobre hoje. O que doeu hoje é algo que você carrega em silêncio há muito tempo. O exagero emocional da tarde mostrou onde você ainda se abandona. A pausa da Lua fora de curso foi um convite para você não se culpar por não estar rendendo. Agora me conta, qual parte do dia te derrubou mais? 2 de dezembro, terça-feira. Sabe quando a gente sente que tem alguma coisa estranha no ar? Um silêncio diferente, um incômodo, um pressentimento? Então, ontem, desde as 3 da tarde, a Lua ficou fora de curso. Ou seja, ninguém sabia pra onde ir. Nem a Lua, nem a gente. Eu juro, parecia que o emocional tava desgovernado. Gente agindo por impulso, mensagens que não chegavam ao ponto, ansiedade sem motivo, uma energia meio não me chama, não me pede nada. E aí veio a madrugada. E é aqui que começa a fofoca. Do nada, a Lua olhou pra gente e disse: chega, eu tô entrando em touro. Vamos acalmar essa bagunça. E foi como se o céu apertasse um botão de pausa. Sabe aquela sensação de finalmente conseguir respirar? De querer ficar no seu canto, na sua cama, no seu espaço? De precisar de segurança, afeto, rotina? Foi isso. E tem mais. A Lua em touro dá de cara com Plutão em aquário. E Plutão é aquele amigo intenso, dramático, que chega perguntando: e os seus medos? Já resolveu? A Lua só queria paz, mas Plutão puxou tudo pra superfície. E se você teve sonhos estranhos, acordou pesada, angustiada, lembrando de coisas que nem devia, não é coincidência. Foi Plutão cutucando aquilo que você tenta esconder até de você mesma. O que hoje ainda te faz se sentir insegura? E por que você ainda tenta controlar algo que te machuca? Às 6 horas da manhã, a Vênus em Sagitário encontra Plutão de novo, mas dessa vez em sextil. E aí a fofoca fica boa, porque esse aspecto é tipo quando você jura que superou alguém, mas o universo te dá um sinal, um arrepio, um desejo, uma lembrança, e você pensa: eita, não superei nada. Hoje muita gente vai lembrar de alguém importante, sentir a atração mais forte do que o normal, ter conversa profunda, perceber quem realmente importa, sentir vontade de abrir o coração, descobrir verdades no amor. Vênus mais Plutão é assim: quem é raso cai, quem é verdadeiro fica. Tem gente que mexe com você mais do que você admite, e depois a Lua em touro faz um sextil com o nó do norte em peixes. E esse é o momento final da história. Aquele plot twist bonito do dia. Aquela sensação de destino. Sabe quando algo acontece e você pensa: era pra ser assim? Ou então você vê um sinal,
uma sincronicidade, uma mensagem que chega do nada. Essa é a energia. O universo dando um empurrãozinho e dizendo: calma, você não tá perdido. Você tá sendo guiada. Hoje, antes de dormir, peça um sinal, mas esteja preparada, porque Peixes responde rápido. O universo hoje te sussurra: para de fugir dos seus sentimentos. Eles estão tentando te curar. Quarta-feira, 3 de dezembro. A lua em Touro tava ali, plena, tranquila, querendo estabilidade, querendo paz, um café gostoso e zero estresse. Só que Mercúrio em Escorpião, aquele amigo que não sabe guardar opinião, sabe? Que cutuca? Pois é. Os dois brigaram. E o clima ficou tipo assim: coração, eu só queria paz. E a mente? Vamos conversar sobre aquele assunto que você guardou há meses. Resultado, um peso no peito. Uma mensagem que você quis mandar, mas segurou. Uma vontade de falar a verdade, mas com medo do estrago. Você já segurou uma verdade só pra não perder alguém? Depois a lua faz um sextil com Júpiter. Sabe aquele abraço que chega no momento perfeito? Aquela sensação de, ufa, acho que vai dar tudo certo? É isso. Júpiter veio como a amiga otimista que diz: amiga, calma, não é o fim do mundo, vamos respirar. Logo depois entrou Saturno, o adulto responsável da roda de amigos. Ele trouxe foco, estrutura e aquela maturidade que te faz dizer: ok, eu consigo lidar com isso. O que você faria hoje se fosse a versão mais madura de você mesmo? À noite a lua faz oposição com a Lilith. E minhas amigas, a Lilith nunca vem suave. É aquele momento em que você sente um incômodo sem nome, um ciúme que você não quer admitir, um desejo proibido, uma memória que volta sem ser chamada. Tipo quando você vê o nome da pessoa errada no Instagram e sente algo que jurou que não sentia mais. O que você sente e finge que não sente. Depois vem o plot twist: a lua se encontra com Urano. E Urano é aquele amigo caótico que parece de surpresa com: amiga, você não está pronta para o que eu vou te contar. Pode ter vindo insight, revelação, mudança de humor, vontade de fazer algo diferente, ou até impulsos estranhos, tipo: será que eu mando mensagem? Será? Tudo fica instável, mas às vezes é aí que a verdade aparece. Se um pensamento insistiu hoje, presta atenção, Urano não dá sinal à toa. Depois a Lua conversa com Netuno e deixa tudo mais leve. É o momento da intuição, do sonho, do espiritual. Aquele momento em que você sente Deus, o universo, a vida, tudo. Uma paz que você não sabe explicar. Antes de você dormir, coloca a mão no peito e pergunta: o que realmente eu preciso agora? A resposta vem. Depois a lua fica um pouquinho fora de curso e você já sabe, nada flui nesse horário. É aquele vai dormir, mulher. Mas depois ela entra no signo de Gêmeos. Sabe quando você tá indo dormir e a mente começa: e se eu? Será que eu deveria? E aquele negócio que aconteceu mais cedo? Seus pensamentos não param. Pois é Gêmeos. De repente você quer conversar, pensar, abrir o coração, mandar textão, compartilhar o que você sentiu ao longo do dia. Qual parte dessa fofoca cósmica foi exatamente o seu dia? Vamos conversar nos comentários. Quinta-feira, 4 de dezembro. Você já acordou com uma sensação estranha? Como se tivesse acabado de descobrir uma coisa importante? Pois é, foi a lua em Gêmeos fazendo o trígono com Plutão em Aquário. Pensa numa ligação proibida, mas que revela tudo. Eu juro, muita gente deve ter acordado hoje pensando coisas que não deveriam pensar, lembrando de gente que não queria lembrar, ou percebendo algo que estava óbvio, mas que você fingia que não via. É aquela hora em que o universo abre uma porta dentro da nossa cabeça e fala: entra aqui rapidinho, eu preciso te contar umas verdades. Dica: escreva o que você acordou sentindo. A primeira intuição do dia é sempre a mais sincera. Depois, a lua em Gêmeos e Vênus em Sagitário começam a brigar. Como duas amigas que se amam, mas discordam de tudo. A cabeça dizia uma coisa, mas o coração dizia outra. E no meio disso, a gente vai tentando não surtar. É quando você manda uma mensagem fofa e a pessoa responde seco. Ou quando você tenta ser fria e fica com saudade. Nem sempre a forma como as pessoas demonstram amor é do jeito que a gente gostaria. Observa os gestos e não apenas as palavras. Depois, a lua em Gêmeos iluminou geral. Tudo que estava escondido, pá, vem à tona. Pensamentos que você reprimiu, sentimentos que você não queria admitir, conversas que você evitou, verdades que você não queria ver. É como se alguém abrisse a janela da sua vida e dissesse: olha aí, não dá mais pra fingir que não tá vendo. Não tome decisões impulsivas hoje. A clareza chegou, mas as emoções ainda estão altas. E depois a lua bate de frente com o nó do norte. Sabe quando você sabe qual é o caminho, mas dá aquele medo, aquele frio na barriga, aquela vontade de voltar para o antigo que era ruim, mas que era conhecido? Isso é o nó do norte dizendo: para de fugir da vida que você realmente quer. O desconforto é um sinal que você está na direção certa. Enquanto tudo isso acontece, Marte em Sagitário está em trígono com Quirón em Áries. Sabe o que isso significa? A cura veio através de coragem. E não precisa ser coragem de filme. Às vezes é coragem para mandar uma mensagem sincera, admitir o que sente, colocar limites, pedir desculpas, reconhecer um padrão, fazer algo só por você. Cada movimento que você fez hoje, por menor que pareça, te curou um pouquinho. Faça uma
coisa hoje que a você do futuro vai agradecer. A lua cheia no signo de Gêmeos hoje veio para te revelar uma verdade que você já sabia, mas que precisava enxergar com coragem. Agora eu quero saber a parte da sua fofoca. O que a lua cheia te mostrou hoje? Me conta nos comentários. Sexta-feira, 5 de dezembro. O Sol em Sagitário acordou e resolveu brigar com o Nó do Norte em Peixes. Isso é tipo aquele momento em que a vida olha pra você e fala: querida, eu já te dei todos os sinais. Por que você ainda tá insistindo nesse caminho aí? É aquele dia em que as suas escolhas erradas batem na porta, em que você percebe que está se sabotando e que o destino já não tem mais paciência para as suas desculpas. Quais caminhos você insiste porque tem medo de começar de novo? Só que aí, amanhã foi ficando pior. A Lua em Gêmeos foi cutucar Marte em Sagitário. Você sabe, né? Marte não tem papas na língua. É tipo aquela briga que começa por uma besteira, mas no fundo revela tudo que você estava guardando. Aquela irritação do nada, aquela vontade de responder atravessado, aquela ansiedade que faz você imaginar coisas demais. Se puder, respira antes de responder alguém hoje. Essa oposição deixa tudo maior do que realmente é. Mas aí aconteceu um mini milagre. A Lua faz sextil com Quiron. É literalmente aquele amigo que te puxa pelo braço no meio de uma briga e fala: calma, você não precisa ferir ninguém só porque você está ferida. É o momento em que você percebe: meu Deus, por que eu fiquei tão sensível por isso? E aí entende de onde a dor veio de verdade. O que você tenta controlar só porque tem medo de sentir. Depois a Lua faz uma quadratura com Saturno. Saturno é o tio sério da família, o que olha pra você e fala: e aí, vai amadurecer quando? Aqui baixa aquele peso emocional, aquela sensação de cobrança, aquela voz interna dizendo: você precisa fazer mais. Não tome decisões com um peso emocional hoje. Você vai se cobrar mais do que você deveria. Depois Marte faz trígono com Quiron. E esse é o momento do dia. É quando você cria coragem, é aquela mensagem que você finalmente envia, é aquele passo que você estava adiando, é aquele chega que sai do peito. Aqui nasce força, aqui nasce decisão, aqui nasce cura. O que você já sabe que precisa fazer, mas não faz porque tem medo do depois. Depois a Lua faz quadratura com Netuno em Peixes. Aí já viu, fantasia, idealização, carência, saudade indecisa. É tipo quando você olha pra pessoa e diz: e se? E se ele mudar? E se eu estiver errada? Não está, é Netuno te enrolando. Não acredita em nenhuma história que você inventar depois das 9h50 da noite. Não é intuição, é carência com glitter. Depois a Lua entra no signo de Câncer. E tudo que você estava segurando o dia inteiro veio: a sensibilidade, a saudade, o desejo de sumir e ao mesmo tempo ser acolhida, a vontade de mandar mensagem, a nostalgia que nem você sabe explicar. O que você sente falta de verdade? E o que você sente falta só quando você está carente? Depois, Mercúrio em Escorpião faz trígono com Júpiter em Câncer. E esse é o presente disfarçado. É o aspecto que te ajuda a entender tudo. Ter aquela conversa profunda que cura, a enxergar um padrão emocional que você não tinha percebido, a conectar os pontos. É o momento em que finalmente faz sentido. Escreve hoje o que você entendeu sobre você mesma. Esse aspecto é ouro para o autoconhecimento. E vamos conversar nos comentários sobre o dia de hoje. Sábado, 6 de dezembro. Hoje tudo começa com a Lua em Câncer. Imagina uma mãe sensitiva, que percebe todas as coisas que você tenta fingir que não sente. Ela chega, senta do seu lado e fala: filha, vamos conversar? E você nem sabe se ri ou se chora. Só que aí vem a parte boa. O céu resolveu juntar Mercúrio em Escorpião, o maior fofoqueiro psicológico do zodíaco, com Júpiter em Câncer, que aumenta tudo que toca. Ou seja, hoje nada fica escondido. É aquele dia em que você lembra de algo que achou que tinha superado. Alguém fala algo que encaixa em uma peça que faltava. Um sentimento antigo volta, mas dessa vez faz sentido. Uma conversa acontece e abre o portão emocional, que você sempre teve medo de abrir. É como se o céu cochichasse no seu ouvido. Lembra dessa história aqui? Então, ela acabou. Mas hoje você entende o final. Não fuja do que vier à tona. Tudo que aparece hoje, aparece para curar. Pergunta-se: o que isso tá tentando me mostrar? E à noite traz aquela vibe de filme espiritual, sabe? É quando você pensa que as emoções do dia já foram o suficiente. O universo diz: agora você vai entender o porquê de tudo isso. A Lua em Câncer encontra o Nó do Norte em Peixes. E isso é destino puro. É quando você sente uma intuição forte, uma sincronicidade acontece, você sonha com alguém, você sente que está sendo guiada, algo te chama para o caminho novo. É como se o céu te puxasse pela mão e dissesse: olha o que você sentiu hoje. Isso te leva para o próximo capítulo. O que eu senti hoje que parece mais com um chamado do que com um problema. E agora eu quero saber, porque essa é a parte da fofoca que você me conta os bastidores. O que o céu cutucou em você hoje? Quero saber nos comentários. Domingo, 7 de dezembro.
Imagina que você acorda meio mexida. Sabe quando você acorda meio pesada? Como se você estivesse lembrando de algo que você nem sabe explicar? Pois é, a lua em Câncer já começa o dia te puxando pela mão e dizendo: vamos falar de sentimentos? Não adianta fugir. Só que aí vem a primeira bomba. É como se alguém abrisse aquela gavetinha emocional que você jurou que estava trancada e não é uma lembrança leve, não. É aquela ferida antiga, aquela situação que você achou que tinha superado. É tipo quando você esbarra no ex do nada. Não dói porque você quer. Dói porque existe uma cicatriz ali que voltou a doer hoje. Você está sentindo saudade ou está sentindo falta do que você merecia ter recebido? Não reage, respira, observe. Essa ferida apareceu porque quer ir embora e não porque quer ficar. E depois da cutucada vem um abraço. Sabe quando você chora e depois fica levinha? É isso. A lua encontra Júpiter e diz: tá vendo? Você não é fraca, você é profunda. É o momento da expansão emocional. Você entende algo, você sente algo, ou alguém te manda uma mensagem que aquece o seu coração. Acolhe o sentimento bom. Você merece sentir leveza também. E aqui entra a parte inteligente da fofoca. Mercúrio em trígono com Saturno. Sabe quando você vê uma situação com mais clareza? Quando você pensa, meu Deus, estava tão óbvio. Como eu não vi isso antes? Hoje é esse dia. É o dia que você conecta os pontos. Quem você idealizou? O que você tolerou por medo de perder? Escreve, organiza, coloca os pensamentos no papel. Hoje você entende a raiz da coisa. Agora vem o momento, vamos conversar. A Lua fazendo trígono com Saturno e Mercúrio. Sabe quando você finalmente consegue falar sem chorar? Ou quando você entende que não precisa explodir para ser ouvida? Esse é o momento. Pode ser uma conversa real com alguém, ou uma conversa interna com você mesma. Dica: o universo está te dando maturidade emocional. Usa isso para curar e não para provocar. Depois acontece o plot twist, com a Lua e a Lilith. E é aqui que a fofoca esquenta. A Lilith aparece e te lembra da versão sua que você esconde. A forte, a segura, a desejada, a poderosa. É como se você dissesse: não vou me diminuir mais por ninguém. Esse aspecto te devolve autoestima, coragem, magnetismo. Onde você tem se escondido? Quem você deixou decidir o seu valor? Do nada vem a virada de chave. A lua insistiu com Urano. A mensagem inesperada, a lembrança que te acorda, a intuição forte. Urano faz isso, ele muda a história de repente. Dica: aceita a mudança. Talvez seja o que você estava exatamente evitando e precisando. Depois a lua faz trígono com Netuno. E aqui o universo sussurra. A intuição fica tão alta que você pode sentir arrepios, sonhos, sinais, coincidências. É aquele momento em que você pensa: ok, isso não é só coisa da minha cabeça. Presta atenção nos sinais. Hoje, o invisível fala mais alto que o visível. Depois a lua fica fora de curso. E vocês sabem, nada de decisões importantes nesse período. E depois de um dia inteiro no mergulho emocional, você renasce quando a lua entra no signo de Leão. Do nada você sente vontade de se arrumar, postar uma foto, se expressar, a autoestima volta, a chama reacende. É tipo sair de um banho quente e colocar uma roupa linda. E temos um pano de fundo no céu. Pano de fundo tenso, que é Marte quadrando Saturno. Então não se esquece. O dia inteiro tem um clima de frustração no ar. Uma sensação de eu quero, mas parece que algo me trava. Ações lentas, irritação, impaciência. Não força nada hoje. O céu inteiro tá te dizendo: primeiro você sente, depois você age. Hoje o universo te cutuca, te abraça, te expõe, te cura, te desperta, te reluz. Tudo isso no mesmo dia. E eu quero saber qual parte dessa história é a sua. E agora eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham uma semana linda e muito abençoada. E vocês já sabem, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nada. E conta pra mim aqui nos comentários o que você sentiu ou viveu sobre os temas dessa semana. Eu vou adorar saber a sua história. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.